Aqui é o canal Multiverso Incrível. Hoje vamos falar dos fatos interessantes sobre Nefertiti, a grande rainha do Egito. Nefertiti era uma rainha do Egito antigo que é mundialmente conhecida por sua beleza. Ela foi uma das mulheres mais poderosas da antiguidade e foi muito influente durante o reinado de seu marido. Acredita-se que ela viveu por volta de 1370 a.C. a cerca de 1330 a.C. Muitas partes de sua vida, incluindo suas origens e morte, permanecem um mistério. Conheça a misteriosa rainha do Egito através desses fatos interessantes. Se você se interessa por esse tipo de assunto, então fique conosco e assista até o final do vídeo. E se você ainda não é inscrito, clique no botão e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora roda a vinheta. A origem e linhagem. Nefertiti é um nome egípcio que significa uma bela mulher veio. As origens de Nefertiti ainda são confusas, porém seu legado de beleza e poder continua a intrigar os estudiosos até os dias de hoje. Algumas evidências sugerem que ela veio da cidade de Akin e era filha de um importante oficial chamado Ai, que mais tarde se tornou um faraó. Acreditam que a mãe de Nefertiti morreu e que a esposa de Ai cuidou dela como ama de leite. O nome da esposa de Ai era Tei e ela era conhecida como enfermeira da grande esposa real. Porém não há nada que confirme sobre sua linhagem. Grande esposa real. Nefertiti casou-se com Amenhotep IV no início de seu reinado. Sua idade exata é desconhecida, mas alguns acreditavam que ela tinha cerca de 15 anos na época. Nefertiti então passou a ser a grande esposa real de Amenhotep IV e quando ele assumiu o trono em Tebas, no 5º ano de seu reinado, ele deslocou o principal deus do Egito Amon em favor de Atom, mudou a capital para o norte para Amarna e mudou seu nome para Akhenaton, com Nefertiti assumindo o nome adicional de Neferneferuaten. Juntos, eles viram o momento mais rico da história do Egito Antigo durante a 18ª dinastia, de 1550 a 1292 a.C. Durante seu reinado, uma grande revolução religiosa no Egito na qual foi adotada uma nova prática de enoteísmo, a adoração de um só Deus. Os templos foram fechados e algumas divindades foram desconsideradas, e os sacerdotes tiveram que mudar seus costumes. Esse movimento político provavelmente criou um lugar de destaque para Nefertiti dentro dos médios oficiais. Como resultado, Nefertiti é frequentemente mostrada fazendo oferendas a Atom sem o marido, sugerindo que ela possuía um nível incomum de autonomia e influência na corte egípcia. Família real. Akhenaton teve 6 filhas de sua esposa real, Nefertiti. Embora não tenhamos registros substanciais de todas as princesas, os historiadores sabem que 2 delas serviram como rainhas. Como Akhenaton queria um filho, ele se casou com outras mulheres, incluindo sua irmã, que gerou um filho mais tarde conhecido como Rei Tutankhamon. Rei Tutankhamon casou-se com a 3ª filha de Nefertiti, Ankhesenamun, sua meia-irmã. Influência de Nefertiti. Nefertiti foi uma das senhoras mais influentes do Egito Antigo, predominando nas representações das divisórias e sepulturas trabalhadas durante o reinado de Akhenaton. Além de ser usada como uma figura de autoridade dentro do novo programa iconográfico de seu marido, as representações de Nefertiti foram usadas para incorporar vários princípios importantes das reformas religiosas centradas em Atom. Os principais inquilinos da nova religião de Amarna foram apresentados no grande hino ao Atom. Um princípio enfatizado no hino é o conceito de fertilidade e a geração de uma nova vida. Nefertiti pode ter mantido uma posição de influência mesmo após a morte do marido. Muitos estudiosos sugerem que ela foi uma das sucessoras de Akhenaton e reinou sob o nome de Neferneferuaton, entre o último ano de Akhenaton no trono e o momento em que Tutankhamon assumiu o trono. Poder e supremacia. As paredes dos templos e túmulos construídos durante o governo de Akhenaton mostravam Nefertiti ao lado do faraó com tanta frequência que egiptólogos e historiadores acreditam que governaram lado a lado. Nenhuma outra rainha egípcia foi retratada ao lado de seu faraó com tanta frequência quanto Nefertiti. Numerosas representações mostravam a rainha Nefertiti em posições de poder, desde derrotar um inimigo em batalha,
liderar a adoração de Atum e comandar uma carruagem. Ela foi até explicitamente retratada em vários relevos usando a coroa de um faraó. Um ícone de beleza, o busto de Nefertiti. Em 6 de dezembro de 1913, uma equipe liderada pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt descobriu uma escultura enterrada de cabeça para baixo nos escombros arenosos no chão da oficina escavada do escultor real Thutmose em Amarna. A figura pintada apresentava um pescoço esguio, rosto graciosamente proporcionado e um curioso capacete cilíndrico azul de um estilo só visto em imagens de Nefertiti. A equipe de Borchardt tinha um acordo para dividir seus artefatos com o governo egípcio, então o busto foi enviado como parte da porção da Alemanha. Uma única fotografia pobre foi publicada em um jornal arqueológico e o busto foi entregue ao financiador da expedição, Jacques Simon, que o exibiu pelos próximos 11 anos em sua residência particular. Em 1922, o egiptólogo britânico Howard Carter descobriu a tumba do rei Tut. Seguiu-se uma onda de atenção internacional, e a imagem da máscara funerária de ouro maciço de Tut logo se tornou um símbolo global de beleza, riqueza e poder. Depois de Cleópatra, Nefertiti foi eleita e aclamada a segunda governante do Egito Antigo Ocidental. A supremacia de Nefertiti como a mulher mais bela e símbolo da beleza feminina é tão fascinante na cultura que até hoje é uma referência mundial que deslumbra há mais de 100 anos. A hora de sua morte permanece em segredo. Após 12 anos presidindo o Egito com seu marido, a rainha Nefertiti desapareceu de toda e qualquer representação. Até hoje, não existe consenso entre os historiadores sobre o que aconteceu com ela, embora a maioria dos estudiosos tenha concluído que ela simplesmente morreu. Uma teoria mais tentadora compartilhada por outros especialistas é que ela enganou o público e se vestiu de homem. Isso teria ocorrido depois que Akhenaton elevou seu status de rainha a corregente, com poder igual ao do faraó, para o qual não há evidências claras. Outra tese propõe que Nefertiti foi expulsa do Egito quando o culto a Amen-Ra foi reintroduzido após o reinado de Akhenaton. Ainda outra seita de estudiosos sugere que Nefertiti governou como faraó sozinha. Esses historiadores argumentam que foi Akhenaton quem morreu e que seu sucessor, o faraó Senkari, era na verdade Nefertiti disfarçada. Infelizmente, há uma falta de evidências primárias para apoiar qualquer uma dessas afirmações. Nefertiti foi descoberto. Mas em 2015, o egiptólogo Nicholas Rives e o arqueólogo Mandou Al-Damati encontraram o que acreditam ser uma porta escondida dentro do túmulo de Tutankhamun. No interior, contém anomalias estruturais que sugerem uma sala secreta que pode conter o sarcófago de Nefertiti. Em fevereiro de 2020, um estudo publicado na revista Nature detalhou uma pesquisa promissora de radar de penetração no solo, GPR, em torno da tumba do rei Tutankhamun. As descobertas deram credibilidade à teoria de Rives de que o palácio funerário do rei continha uma tumba maior e escondida dentro. O egiptólogo Ray Johnson, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago em Luxor, no Egito, chamou os dados de radar de penetração no solo de Al-Damati de tremendo empolgantes. Claramente há algo do outro lado da parede norte da câmara funerária, disse ele. Embora o potencial de câmaras ocultas adicionais além da tumba do rei Tut tenha sido debatido entre os estudiosos por décadas, alguns descartaram a ideia completamente, enquanto outros contrataram empresas privadas para investigar. Até agora, ninguém abriu ou entrou na sala escondida em questão. Além dos dados de Al-Damati, o fato de a filha de Nefertiti ter sido casada com o rei Tut dá credibilidade circunstancial à noção de que seu corpo foi colocado em seu palácio funerário. Comente abaixo se gostou do conteúdo desse vídeo, isso é muito importante para fortalecer mais o canal e não se esqueça de deixar seu like, e também ativar o sininho, só assim você vai sempre estar recebendo esses tipos de conteúdo. Até o próximo vídeo.